Bom dia a todos, eu sou Ana Paula Pissaldo, professora de Direitos Humanos e de Direito Civil. Fui convidada pela turma do Colégio Inovação para responder algumas questões sobre justiça, paz e instituições eficazes. Vamos começar então falando um pouco sobre o que são cada uma dessas coisas, e você pode me interromper quando você quiser, tá bom? Justiça é um termo bastante discutido no meio do direito, em filosofia, em sociologia, porque sempre que tem um lado vencedor e um lado perdedor, esse lado perdedor ele não vai achar que foi feito justiça, né? Então, justiça é algo bastante relativo. O que a gente tem que buscar sempre, pensando em direito, é o equilíbrio e as relações sociais, para que a gente busque aí a paz. E o que é a paz? A paz, pensando no dicionário, na semântica mesmo da palavra, seria a ausência de conflitos. Aí como que a gente consegue equilibrar isso quando nós temos pessoas que de um lado concordam com uma coisa e de outro lado concordam com a outra? E aí fica bastante difícil a gente encontrar esse caminho aí do meio. Alguns doutrinadores falam que o melhor caminho de fato é o caminho do meio, né? Nem tanto num extremo, nem no outro, né? Vamos pensar num conceito de bem e mal, né? Não existe o bem e mal, não existe a verdade. Esse é um conceito muito interessante de verdade, né? Porque a verdade, quando a gente está diante de uma situação, vamos imaginar que vocês sejam convidados para uma festa. E se alguém perguntar para você como foi a festa e para uma outra pessoa que participou, pode ser que elas tenham versões completamente distintas, né? Porque as visões de mundo são diferentes. Então, chegar até esse conceito de paz depende do lado que você está. Então, a gente sempre tem que pensar nesse caminho do meio e pensando no coletivo e não só no individual. E aí vem as instituições eficazes. Eu preciso de instituições, ou seja, de alguns órgãos ou institutos, sejam eles estatais ou não, pode ser também uma ONG, né? Uma organização não governamental, que consiga, de alguma maneira, trazer a eficácia dessa tentativa da busca da paz. Não sei se fui clara na minha explicação. Foi. O que está sendo feito a respeito para reduzir os problemas gerados pela falta de paz, justiça e instituições eficazes? Isso é um conflito que data desde quando a humanidade apareceu, né? E assim, o marco civilizatório que a gente tem, ele começa ali no século XVII, quando a gente começa de fato a pensar a política, pensar filosofia de uma maneira mais estruturada, né? E pensar a sociedade. Então, lá em 1618 aproximadamente, começou a se pensar muito sobre isso por conta de alguns conflitos que existiam e dali foram originados alguns conflitos armados, inclusive, né? É a Guerra dos 30 Anos e que desenvolveu ali a Revolução Protestante. E isso traz para a gente um marco civilizatório muito importante, que é a paz em Westfália. Então, assim, veja, isso não é uma coisa que começou a ser discutida agora. Então, tem sido feito muito. Talvez a gente olhe para a situação que a gente se encontra hoje e pense, nossa, tá um horror, a gente nunca vai conseguir encontrar paz. Olha lá, o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Mas essa discussão, ela já começou há muitos séculos e a gente já avançou um pouco. O que a gente precisa de fato, repetindo, né, é sempre pensar no melhor para o coletivo e não só no individual. E por isso a necessidade de pessoas pensando sobre isso. Existe um marco civilizatório muito importante que é a Paz de Westfália, que foi em decorrência desses conflitos que eu comentei com você, tá? Da reforma protestante, da Guerra dos 30 Anos, e eles começaram a afirmar, isso é um marco para as instituições de direito internacional, por exemplo. Foi a partir daí que começaram a pensar coisas que nós temos hoje, como a ONU, por exemplo. Que consequências a falta de justiça e paz podem trazer para a manutenção da vida humana? São terríveis e tenebrosas, né? A gente vê mais recentemente, para vocês que estão vivendo a história nesse momento, esse conflito que a gente vê novamente, né? Entre a Ucrânia e a Rússia. São consequências avassaladoras, especialmente para as vidas civis, né? Porque a gente vê tantas pessoas ali sofrendo por conta desse conflito.
Outras coisas que a gente tem vivenciado, né? Assim, recentemente, nos jornais não se fala de outra coisa. Depois da retirada das tropas armadas lá dos Estados Unidos, lá no Afeganistão pelos Estados Unidos, a gente tem recebido, inclusive aqui no Brasil, né, acompanhando os noticiários, aviões lotados de afegãos buscando refúgio. Então, por quê? Porque eles não estão encontrando uma situação pacífica no lugar onde eles estão. E às vezes a gente reflete, nossa, mas aqui no Brasil também não está muito legal. Né? Por que eles estão buscando o Brasil como um refúgio? Daí a gente começa a imaginar como é a situação que eles vivem lá naquele momento, né? Das mulheres tendo os seus direitos tolhidos novamente, de não podendo ir à escola, a retirada dos direitos civis e políticos. Então, as consequências da não manutenção da paz, elas são vistas com o sofrimento humano. E o aumento da violência acaba acontecendo sem dúvida nenhuma, porque essas pessoas tornam-se marginalizadas, acabam tendo direitos básicos tolhidos como moradia, alimentação, direitos civis e políticos, e aí, consequentemente, tem o aumento da violência, não tem como. Colaborar para vivermos em uma sociedade mais justa e menos violenta. A participação ativa de cada um de nós é muito importante, né? A gente precisa, mais uma vez, parar de enxergar a nossa individualidade e enxergar também o coletivo. Então, a contribuição de cada um de nós, sejamos como voluntários em alguma ação social, seja num voto consciente, pensando não somente em algumas pautas que nos beneficiam individualmente, mas como coletividade. Esse é o nosso papel. Cada um pode contribuir com um pouquinho para que essa manutenção seja alcançada. Uhum. Como o estudo dos direitos humanos pode auxiliar na promoção do desenvolvimento da justiça social? Aí eu vou puxar a sardinha para minha brasa, né? Porque eu amo essa cadeira, né? Direitos humanos é uma matéria extremamente importante. Nas últimas décadas, a gente tem visto essa matéria sendo muito mais estudada, o que é muito importante, mas ainda existem muitos mitos em torno da matéria, né? Muitas pessoas que dizem que os direitos humanos só existem para os criminosos, e isso não é uma verdade. Então, o estudo dessa matéria, eu sou uma professora que acha que dar essa matéria no ensino básico e fundamental é muitíssimo importante, porque a gente passa a descortinar, tirar esses mitos, essas fantasias que foram feitas em torno dessa matéria. Então, o estudo dos direitos humanos, ele é importantíssimo, especialmente pelo fato das pessoas acharem que os direitos humanos, eles só estão ali para proteger quem está errado. E também pelo fato da gente não poder mais, estando num mundo civilizado, a gente não pode mais querer resolver os nossos problemas com as próprias mãos, né? Fazer justiça com as próprias mãos. Então, a gente precisa entender a importância de se acompanhar um processo judicial completamente e entender quais são os nossos direitos, mas mais do que isso também, quais são as nossas obrigações. O que a falta de identidade legal traz para as pessoas que não têm? De identidade legal? Uhum. Bom, muitas pessoas sequer têm os direitos básicos, né? Eles não possuem moradia, eles não possuem direito à alimentação. Alguns deles, isso é assustador, né? Alguns deles não têm nem um registro, né, uma certidão de nascimento. Isso faz com que essas pessoas sejam marginalizadas e, mais do que isso, elas não conseguem acessar algumas ferramentas públicas, né? Algumas instituições públicas, como escola, postos de saúde. A gente tem visto aí o Brasil voltando para o mapa da fome. A consequência disso é fazer com que essas pessoas sejam colocadas nessa situação de rua, né? Não são moradores de rua, são pessoas que estão em situação de rua. E isso faz com que, mais uma vez, a violência aumente e a busca pela paz se torne algo mais difícil. 2023 foi eleito pela ONU o Ano Internacional das Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. O que a sustentabilidade tem a ver com paz, justiça e instituições eficazes? Vamos lá. Toda vez que a gente fala sobre sustentabilidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é árvore.
preservação da natureza. Mas sustentabilidade tem muito mais do que simplesmente a sustentabilidade ambiental. Quando a gente fala de sustentabilidade, eu tenho um tripé, que é a sustentabilidade econômica, social e também a ambiental. Então, quando a ONU opta por assinar este documento e fazer com que isso entre dentro do rol de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é porque ela entende que a sustentabilidade social passa e muito pela aplicação da paz, da justiça, e isso sempre intermediado por instituições eficazes. Você acredita que vítima de exploração, violência e tortura é capaz de gerar repetição de comportamento para suas próximas gerações? Infelizmente, sim. Existem pesquisas científicas que mostram que a pessoa, quando ela vive dentro de um ambiente hostil, é natural que ela repita essas atitudes. Não só a pessoa que vive num ambiente hostil, tá? É muito comum, existe até um pensador da ciência política, que fala vários deles, né? Mas o Rousseau fala muito que o ser humano, ele é adaptável e ele se comporta de acordo com o meio em que ele vive. Então, se você é crescido, se você é criado dentro de uma instituição familiar, educacional, uma sociedade mais afetiva, mais afetuosa, é normal que você aplique essas situações para a sua vida. Então, existem sim pesquisas científicas que mostram que muitas vezes o oprimido acaba tornando-se opressor no futuro. E como que a gente rompe esse ciclo? Com educação. Não tem como. As pessoas precisam ser inseridas num meio educacional, onde entendam que aquilo, por mais que ela sinta dor, parece muito contraditório, né? Nossa, eu apanhei quando eu era criança e aí quando eu me torno mãe eu vou bater no meu filho. Eu soube do meu sofrimento e eu vou repetir isso. Parece até contraditório, mas é muito comum, inclusive em pesquisas científicas, porque foi o que essa pessoa aprendeu. Ela não sabe fazer de outra maneira. E como que a gente rompe esse ciclo? Com educação. E mais uma vez, as instituições eficazes têm aí o seu papel para o rompimento desse ciclo. É a última agora. Tá bom. Como será possível garantir a igualdade e a justiça a todos? Olha, se a gente descobrisse isso, nós seríamos o próximo Nobel da Paz. Mas é importante, muito importante, mais uma vez, que a gente tenha aí o comprometimento de fazermos a nossa parte, né? Tijolinho por tijolinho, a gente ir construindo essa nova realidade que a gente busca. Sempre com educação, sempre com tolerância. A violência nunca vai levar a nada, né? Então, a gente sempre tem que colocar a paz como uma cenourinha ali que a gente corre atrás para atingir esse objetivo, né? Então, é um papel individual, sim, mas muito necessário que nós tenhamos instituições eficazes que possam promover isso cada vez mais.